Alô, minha gente querida, estamos começando mais um programa aqui com vocês através da internet. Quero agradecer de montão a você do YouTube, youtube.com/Fernando Sérgio, que tem acompanhado o crescimento que existe com relação aos nossos programas, às nossas lives, aos nossos podcasts, por assim dizer, né, pelo YouTube, mas principalmente aqui no Facebook, que a gente ao vivo faz pelo Facebook, né? E depois, você sabe, fica nas outras plataformas. Muito obrigado. Se quiser se comunicar comigo, você pode fazê-lo através do e-mail fsgrandenet@gmail.com. Hoje nós não temos definitivamente uma notícia boa. Para todos aqueles que são amantes do esporte, um belo jogador português que vinha despontando de apenas 28 anos veio a falecer numa carreteira espanhola. Ou seja, o que é isso? Na verdade, são as estradas. As estradas. Ele estava com o irmão, também jogador de futebol, o André Silva, de apenas 26 anos. O que aconteceu é realmente uma tragédia. O pneu estourou e a partir daí ele perdeu a condução do carro e houve uma explosão. E essa explosão, lamentavelmente, tirou a vida desse promissor jogador que era o Diogo Jota, né? E também do seu irmão. Imagine, André Silva, ele deixa mulher, deixa filhos e deixa uma saudade dos fãs de um modo geral e deixa sobretudo uma alerta da dificuldade e digamos assim, atenção que se deve ter nas estradas de um modo geral. Imagine, eu estou falando das estradas espanholas que eu tive a oportunidade de conhecer, que são estradas maravilhosas, que não tem problemas de buracaria, nada disso. Quer dizer, pode acontecer, e lamentavelmente aí aconteceu. Ainda a gente vai saber ao longo se havia excesso de velocidade ou não, enfim, de qualquer maneira, porque é aquela história. Eu já estava até conversando com a minha mulher, a jornalista Samira Valente, a gente que dirige, de repente você fica no automático. Né? Por exemplo, às vezes eu saio aqui da Tijuca, vou no Grajaú, onde mora minha cunhada, né? Quando cheguei. Quer dizer, você vai, esse é o perigo, né? Muitas das vezes. Porque, não raro, se você tiver moderação, se você tiver paciência, se você tiver equilíbrio, muito provavelmente você consiga, como a maioria consegue, né, dirigir, mas ter atenção. Dirigir não é diversão. Nem estou falando que o rapaz que morreu tenha tido isso, espero que não. Mas é algo que realmente, se não há cuidado, pode custar a vida. Então a família do Diogo Jota e também, por que não dizer, do seu irmão André Silva, as nossas condolências. Bom, hoje eu tenho aqui uma série de perguntas para ele, o Dr. Luiz Aibinder, né, que você sabe é um dos grandes psicólogos do Brasil, né? Muito bem, deixa eu ver se eu não fiz coisa errada aqui. Não fiz não, tá tudo certo. Acontece o seguinte, também um abraço para o Luiz Henrique Oliveira. Alô, Luiz Henrique, na escuta, 12 graus em São Paulo, hein? Meu Deus! Olha, aqui está 19, mais ou menos, 19, que para nós é muito frio, né? A máxima prevista para hoje, viu, Luiz Henrique, é de 21 graus. E antes de passar para o nosso querido Luiz Aibinder, eu quero agradecer, mas de montão mesmo, o sucesso desse livro que está aqui, notadamente em Portugal. Fernando Sérgio, Vida e Sucesso, uma visão espiritualista e ecumênica do nosso tempo. Olha, quero agradecer, vendendo milhares de livros lá, e se você quer conferir, outro dia é muito engraçado, porque sempre tem algumas pessoas que são chamadas haters, né? Você fala uma coisa e o cara, quero ver, será? E tal. Então eu sugiro, não fica na palavra, procura conferir. Para quem está em Portugal e que queira comprar o livro, ele pode fazê-lo através da FENAC PT. FENAC PT não é partido político, nada a ver com o PT. FENAC PT, FENAC Portugal. Então você bota lá Fernando Sérgio, autor, e bota lá Vida e Sucesso.
E aí você vai ver no dia de hoje, por exemplo, o número de vendas que teve, né? Em média tem tido mais ou menos em torno de 3 mil, 4 mil livros vendidos por dia, né, de exposição. Então é uma coisa fantástica, eu quero agradecer de montão, né? Muito bom. Gente amiga, conosco mais uma vez ele, psicólogo dos mais conhecidos, o nosso querido Luiz Aibinder. Bom dia, Aibinder! Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos assistem. Pois é, você não sabe com quem que eu sonhei hoje, rapaz. Não sei, você não contou ainda. Olha, de um amigo seu e meu também, que eu tive a honra de conviver com ele, tive a honra de trabalhar na Bandeirantes com ele, na Globo, principalmente quando eu era muito jovenzinho, e ele já era um ser absolutamente consagrado do ponto de vista da comunicação. Ele gostou, eu li alguma coisa com ele, não me lembro mais o que era, e ele gostou, falou: Fernando Sérgio, de onde você vem? Falei: bom, nascido em Cruzeiro, porém criado em Juiz de Fora, mas volta e meia eu estava em Cruzeiro, então eu considero esses dois locais. E me fez um elogio que eu até fico acanhado de lembrar aqui, basta guardar no coração. Aí essa noite, rapaz, de repente foi um sonho muito interessante, parece que eu tinha voltado para o rádio, que não tem sido hoje um objetivo meu, mas no sonho tudo é possível, né? E você que ama o rádio jamais deixa de tê-lo no coração, também tem isso, né? Isso motiva. E aí quando eu fui lá, então, falei: bom, olha, era o Haroldo de Andrade. E o Haroldo estava naquele intervalo entre o programa que acabava o dele e o tal pretensamente seria apresentado por mim, né? Aí, mas há muito, desde do falecimento, que eu não via o Haroldo, né? Então eu passando pelos corredores muito parecidos da Rádio Globo Antiga, da Rua do Rússio 434, eu vi o Haroldo saindo, e o Haroldo com a idade que ele tinha quando eu conheci, 40 e poucos anos mais ou menos, né? Sem o problema da perna, porque ele teve diabetes, perdeu a perna no final, né? Foi tragédia mesmo nesse particular, mas enfim, passou ele, um produtor, muito provavelmente, o saudoso Luizinho Campos, muito provavelmente, né? E eu vi a face direitinho e tal. Aí ele parou assim, olhou para mim, você está me entendendo? Aí parece que não conheceu e foi adiante. Aí quando foi um pouco mais adiante, você vê que esse sonho teve princípio, meio e fim. Ele olha para trás e fala assim: e aí, meu amigo, tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem, não lembrou meu nome, mas lembrou de mim. Aí ele fala assim: e a Samira vai bem? Falei: a Samira vai muito bem. Aí eu acordei, fiquei naquela madorna pensando que foi, sem dúvida, o maior de todos os comunicadores que eu tive a oportunidade de conhecer, de trabalhar e de perceber. Daí você é um cara abençoado, porque você estava naquela mesa de debates do nosso querido Haroldo de Andrade. Estava naquela mesa de debate da Rádio Globo, e depois fomos para a Rádio Haroldo de Andrade. Haroldo de Andrade, exatamente. Exatamente, quer dizer, me emocionei, porque tá aí, é uma coisa interessante. Mas vamos começar, querido Aibinder, com as nossas espectadoras, nossos internautas que têm mandado suas perguntas para o meu e-mail, fsgrandenet@gmail, aos cuidados do programa em que participa o nosso querido amigo, o Luiz Aibinder. A Sônia Almeida é de Araruama. E ela se queixa, ela diz que gosta muito do nosso programa, muito obrigado, tem acompanhado pelo menos 3 por semana. A gente tem um pouquinho mais. Ainda ontem acertamos com o grande cardiologista, doutor Cícero Munhoz, que vai participar também às terças-feiras. E brevemente teremos aqui a Flávia Machado, que é hipnoterapeuta, faz um trabalho muito interessante, a Flávia. Mas aí, olha, a pergunta dela se resume o seguinte, que ela gosta do programa, manda um abraço para mim, manda um abraço para o Dr. Aibinder, e ela está casada há apenas 1 ano.
Só que ela sofre muito, diz ela, porque o marido é excessivamente ciumento. Diz que basta ela olhar para um lugar que eventualmente esteja passando um homem para criar um problema muito sério. E ela acaba perguntando o que fazer do ponto de vista dele, né? Porque ela diz que não é tão ciumenta assim. Bom, não há nada a fazer, Sônia, sob o ponto de vista dele. Quem tem que fazer alguma coisa é ele. Esses ciúmes podem ser fundados e infundados. Quando a pessoa tem vestígios, motivos para suspeitar, justifica esse ciúme. O que é ciúme? Eu não quero perder aquilo que eu tenho para ninguém, no caso, a esposa. Entretanto, existe uma doença, Fernando, chamada transtorno de delírio subtipo ciumento. Sim. O indivíduo tem ciúme, sem menor vestígio, sem a menor pista. Ele é ciumento por ser ciumento. A mulher pode ser cega e ele vai achar que ela está olhando para alguma coisa, para alguém. Que loucura, né? Sabe? Então, isso daí é um inferno. Um inferno que ingessa a mulher e ela está sempre com medo da próxima cena que vem logo. É verdade. Vem logo, entendeu? Isso daí é um inconveniente danado. As mulheres no início do relacionamento, por uma questão de vaidade, todas, acham que o homem é ciumento porque ele está amando muito. Não é, às vezes não é amor, é só doença. Mas a carência faz as pessoas terem alucinações, né? Também. E amor não existe. E começa a racionalizar. Não, ele me ama muito, por isso que ele é ciumento. Então você está vendo que ele é ciumento por um problema dele, não tem nada a ver com o comportamento dela. E ela acaba sofrendo, né? Possa fazer. O ciumento perde pelo medo de perder. Ele atormenta tanto a esposa, com medo de perdê-la, que vai perder porque atormenta. É bem provável. É bem provável. A pergunta que agora veio aqui a Marisa, que está ao vivo. Obrigado, Marisa, pela sua audiência no Grajaú. E ela estava ouvindo atentamente o que disse o doutor Aibindo. Fernando, pergunta a ele, por favor, se isso passa, porque você falou que ela está 1 ano apenas casada. Se a tendência é a pessoa ir melhorando ou se na realidade é uma sina que a pessoa tende a atravessar, a não ser que se separe. Olha, se for transtorno delirante do subtipo ciumento, não passa não. Não passa não, né? Passa não. Ele vai largar essa mulher, vai ficar com a próxima, que também vai ter ciúmes. Já deve ter tido ciúmes assim do anterior, e é uma doença dele. Isso não passa espontaneamente. É verdade. Tem aqui mais uma pessoa pelo computador. Olha só, deixa eu ver como é. Leônidas de Lins de Vasconcelos, aqui no Rio de Janeiro. Diz ele o seguinte, que ele é uma pessoa preparada, ele estuda muito e tal, está à procura de emprego, já fez algumas entrevistas, e ele sempre é muito rigoroso com o desempenho dele mesmo. Quer dizer, quando ele sai, Fernando, quando eu saio da entrevista, eu acho que eu não mostrei o que sabia, não dei tudo que podia dar, e eu não entendo isso. Eu acho que, na verdade, eu estou precisando de superar a timidez, né, em entrevista de trabalho. Será que o doutor Aibindo tem um caminho que eu possa seguir e aprender sobre isso? Eu acho que você pode até ligar para ele pessoalmente, mas já que quer a pergunta seja respondida aqui, vamos lá. O nome dele é Leônidas. As características que levam a pessoa a ter esse comportamento do Leônidas. Sim. Perfeccionismo. Ele quer fazer a entrevista perfeita. Não existe isso. Ele pode fazer uma boa entrevista, pode melhorar a sua capacidade de fazer entrevista. Mas a entrevista perfeita é uma exigência irracional que faz com que ele sofra. Ele nunca vai cumprir essa autoexigência dele. Segundo, insegurança. Você sabe o que você sabe e fica tão nervoso para apresentar o melhor de si mesmo que se atrapalha com as suas apresentações. Você deve ter visto isso muito nos programas de rádio, né? Sim. A pessoa quer brilhar tanto que se ofusca. Ela mesmo tropeça nos próprios pés. É verdade. Se você tiver um bom conhecimento da tua profissão
de tomar informações sobre a empresa na qual você pretende trabalhar, relaxa e vai. Só tem dois resultados, ou você é aprovado ou não vai. Mas esses resultados não dependem de você. Fernando, e para todos, um segredo para a paz de espírito é não sofrer pelo que você não controla. É verdade. Você está que você não controla muita coisa. Numa entrevista de empresa, você controla seu desempenho na entrevista. A avaliação está fora do teu controle. É fato, é fato. Tomara que, tá vendo, o nosso amigo aí, o Leônidas, teve a coragem de se dispor um problema que ele sabe ser real e, com certeza, através do aconselhamento do nosso querido Dr. Luiz Aibinder, pode ser até que ele realmente mude de comportamento, Aibinder. Você acha que é possível, através da psicologia, por exemplo? Ele vai mudar primeiro o pensamento, depois de que muda o comportamento. Nós somos o que pensamos. Verdade. Né? Se eu no passado pensava de determinada forma, você era de outro jeito. No presente você pensa de outra maneira, você é do jeito atual. Somos o que pensamos. Com os nossos pensamentos, Fernando, criamos a nossa realidade. Nós dois vivemos realidades diferentes porque temos pensamentos diferentes. Verdade. Você pode achar uma coisa bonita, eu acho coisa feia. É muito comum eu posso achar esse livro é ótimo, eu posso achar esse livro péssimo. É subjetivo. Depende do que cada um pensa. Um exemplo claro que eu gosto de dar: o copo está meio cheio ou meio vazio. Aí depende do ponto de vista, né? Ou da sede. Se está meio cheio, é otimista. Pessimista vai estar meio vazio. A não ser que o seja muito pessimista, vai achar que está meio cheio de veneno. Esse é que é o problema, A Miriam de São Paulo pergunta: Fernando, onde é que eu acho o teu livro Vida e Sucesso? Ô Miriam, deixa eu dizer para você, olha, aqui no Brasil, Mercado Livre, você vai no Mercado Livre e você coloca o meu nome ou coloca o nome do livro Vida e Sucesso. E tem alguns outros também que eu tive a oportunidade de fazer, como Só o Amor Constrói, e tudo isso que eu falei que está sendo encontrado lá em Portugal. Nossos agradecimentos notadamente, pessoal da área do Porto, o pessoal da área de Vila Nova de Gaia, pessoal de Braga, meu muito obrigado. E também você, seja de São Paulo ou de qualquer parte do país, você entra no Mercado Livre e você vai ver ali, você bota Fernando Sérgio, digamos, Só o Amor Constrói, ou então Fernando Sérgio, História, Causos de 50 anos, que é um outro livro, e o Vida e Sucesso, que é aquele que vem puxando a venda, digamos assim, e você vai encontrar ali a referência do livro e onde comprar. Aqui no Rio de Janeiro, penso que tem na Livraria da Travessa, mas de qualquer maneira, é mais certo através do Mercado Livre, porque você sabe, pela internet, o custo é menos elevado do ponto de vista de quem vai comprar, e realmente funciona. Já o Manuel Doliveira, lá de Braga, está perguntando se pode comprar através do Mercado Livre. Eu acho que não há inconveniente. Eu não sei qual é a taxação do governo português. Eu sei que esse livro, através do euro, naturalmente é mais valorizado, né? Mas eu acho que nada impede você fazer uma pesquisa para saber se você pode trazer, porque o custo aqui no Brasil, para quem compra, é menor. Muito bem, estou falando com o Dr. Luiz Aibinder. Luiz Aibinder, você sabe, ele é psicólogo dos mais conhecidos, dos mais queridos do Rio de Janeiro. Muito bem, hoje, agora deixa eu ver, de Goitacazes, a Leda, ela diz o seguinte: como agir quando um dos dois, está falando de casal, um dos dois apresenta sinais de depressão e ansiedade. Ou seja, que ela fez uma cartinha muito extensa, então eu tentei resumir, e ela diz que observa isso no marido a cada dia que passa. Mas ele não é ruim, ele não é bruto, nada disso, só que ele está se fechando. Não sei se há problemas de relacionamento sexual, ela não fala, e ela queria saber o que fazer nesses casos de observar um ente querido, um ser que você ama, se fechando em depressão
e também misturada com ansiedade. Existe uma doença que se chama transtorno misto de ansiedade e depressão. É mesmo? É uma doença danada. Você imagina, teu carro é automático, né, Fernando? É automático. Imagina pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Nossa, Vai dar ruim. vai dar O ruim. acelerador é a ansiedade e o freio é a depressão. E são transtornos sérios, causam muito sofrimento. Entretanto, tem tratamento, Leda. Tem tratamento. O que você pode fazer é orientar ao máximo possível para procurar um especialista, um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, para ver isso daí. Porque senão a depressão vai aprofundando, a ansiedade vai aprofundando, vai deteriorando o relacionamento de uma maneira geral. Não é só sexual, como você se referiu, não, Fernando. Na depressão, a pessoa perde a libido. Vai diminuindo o desejo sexual. Sim. Mas também diminui a cor e o sabor da vida. É Tá verdade. tudo cinza. A pessoa não quer sair da cama, quer ficar no quarto escuro. A ansiedade faz com que a pessoa fique super preocupada com coisas que poderiam acontecer. E ela fica assim, aquilo como se fosse uma tragédia iminente. Sim. Então, é muito sofrimento e merece e precisa ser tratado. Olha, Vai procurar aí, Goitacazes, né? Vai procurar um psicólogo. pode, se desejar, o acesso a você é bem provável para aquelas pessoas que eventualmente queiram uma palavra amiga e até um apoio maior a nível de psicologia, né? Consultas online. Exatamente. Então, para que a pessoa tenha esse acesso, saiba, enfim, o que fazer, marcar hora, essa coisa, tem mais perguntas aqui, mas só para não perder o embalo. Qual seria a maneira de contato com o psicólogo Luiz Aibinder? Manda um WhatsApp para mim, 21, que é o prefixo do Rio de Janeiro, e o número é 99116 1999, que eu entro em contrato. Perfeito. Dá para repetir? 21 991 16 1999. Muito bem, muito bem. Mais uma pessoa é a Regina, que é noiva. Ela não diz de onde. Ela diz que gosta do programa, muito obrigado. Fernando, explica para mim, é podcast, é programa, é live, pode ser tudo que você quiser. O importante é que você está vendo e está gostando, né? É que tudo vai mudando com o tempo, não é mesmo? A gente inventa cada nome, né? Quer dizer, na minha época, por exemplo, talvez na época do Aibinder, quando você flertava com uma garota, você flertava com a garota. Agora é crunch, né? Mas basicamente é a mesma coisa, ou crush, né? Você tem até uma... Na nossa época era um refrigerante, né? Era refrigerante, é verdade. Você sabe que a gente era tão ingênuo, que esse negócio de tóxico veio muito depois, né? Quando na nossa adolescência, talvez maconha aparecia, mas não se tinha... Eu me lembro, eu tinha uns 15, 16 anos de idade, e um dia passeando pela rua Alfred, já havia um café bacana e tinha um cara que era o cara diferenciado. Era lá o cara dos 19 anos que usava paletó de couro e naquela época chamava juventude trasviada, né? Se lembra? Então, aí eu falei, pô, mas o cara tá de paletó de couro pro meu coleguinha, né? Ingênuo pra cacete também. E tá de bota, tá de calça, era calça ali, né? Não era nem o jeans, né? Aí o meu colega falou, pô, e dizem que ele é maconheiro. Eu falei, é mesmo? Pô, maconheiro? Rapaz, eu fui para casa a pé sem saber o que significava isso. O que era ser maconheiro? Quer dizer, tal a ingenuidade da época, né? Enfim, mas aqui a nossa Regina, né? A Regina, ela pede o seguinte: meu noivo pertence a uma religião inteiramente oposta da minha. Eu gosto muito dele, mas a família minha está fazendo pressão para terminar. No entanto, ele é um ótimo partido, ele é engenheiro, trabalha muito bem. É só uma questão de ponto de vista de religiosidade, ou eu devo terminar porque, segundo a mãe, isso não vai dar certo? Não, nem sempre mãe acerta, né? A intenção é boa, mas nem sempre acerta. Pergunta, Antônia.
Regina, aliás. Regina, Regina. pergunta para tua mãe qual é a religião de Deus. Exatamente. Vamos ver o que ela responde. É verdade. Por que seria a religião dela e não a do teu namorado, do teu noivo? É verdade. E se isso é diferencial, é uma bobagem. Tem que haver respeito pelas diferenças. Curtir as semelhanças e respeitar as diferenças. Certo. Essa diferença é uma questão de ponto de vista que não existe certo nem errado. Cada um tem seu ponto de vista. É só respeitar o ponto de vista do outro. Senão, você vai ficar sempre revoltada porque cedeu à religião dele, ou ele vai ficar revoltado porque abriu mão da própria religião, e tua mãe está lá de fora torcendo para a coisa não dar certo. É complicado. Não é ela que vai viver, né? Você diz para tua mãe que você é uma pessoa, que você é um indivíduo, não é um clone dela. Exatamente. Você tem uma maneira de pensar. Exatamente. Se a diferença entre vocês for apenas essa, basta respeitar a religião de cada um. Muito bem. E a dona Raia? Ana Raia. Ana Raia. Será que é parente da Cláudia Raia? Ou só coincidência, né? E ela tem 69 anos. E ela gosta muito do Dr. Aibinder e criou coragem para fazer uma pergunta. Hoje vive ela e o marido. Como enfrentar o medo da perda do parceiro após tantos e tantos anos de convivência? Boa pergunta, né? Ana, você vai perder. Ou melhor, você não vai perder, porque você não possui teu marido. Você convive com essa pessoa, que é por acaso seu marido, e você convive com ela, mas ela não é uma propriedade sua. Nada é permanente, tudo é transitório. O fim é garantido para todo mundo, né? É feito inspiração e expiração. A vida e a morte tem essa duplicidade. Aproveite a vida enquanto existe. Faça com que valha a pena a convivência e, ao final, se perder, você vai ter um momento de gratidão por ter tido uma boa vida conjugal. É verdade. Tem muita gente que não tem essa chance, né? Se você vive com medo, isso é apego. Não é que ninguém queira perder. Eu não quero perder minha mulher, você não quer perder a Samira. Claro que não. Mas é da vida. Faz parte. Morrer faz parte da vida. É feito as duas asas de um pássaro. Não dá para voar com uma só. Você nasce e morre. Tem que ser as duas. Quando a gente nasce, recebe uma certidão de nascimento e outro documento. Só que não está datado, que é a certidão de óbito. É verdade. É certo que vai morrer. Mas nesse intervalo você pode aproveitar muito bem, fazer com que valha a pena a convivência, e quando essa convivência terminar, você vai ter boas lembranças de ter vivido com seu marido. Perfeito, perfeito. Muito bem, meu caro psicólogo Luiz Aibinder, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no dia de hoje, e lembrando aos nossos queridos internautas que podem mandar para mim, para o e-mail fsgrandnet@gmail.com, respondendo até a Rita Lúcia, que perguntou por que não pode ser através do Facebook. Porque pelo Facebook passa muito rapidamente e nem sempre você pode anotar. E através do e-mail, não. Você deixa lá, a hora aprazada a gente anota direitinho, tá bom? Então, a pessoa que quiser se comunicar com você, qual é o telefone mesmo, Aibinder? 21 991 16 1999. Tá certo, meu amigo. 991 16 1999. Perfeito, querido. Olha, um grande abraço, um bom resto de semana e até a próxima quinta, se Deus quiser. Saúde. Muito bem, tivemos o nosso querido Luiz Aibinder com você. Eu espero que você tenha gostado do programa do dia de hoje, como eu gostei, né? Lembrando que quero mandar um abraço para o Marinaldo Luiz. Tem umas pessoas aqui que eu quero também igualmente mandar um abraço. Sebastião de Oliveira Pinto, abraço grande, abraço para GG Vasconcelos.
GG Vasconcelos, também para o João Luiz de Almeida Alzugaray, nos vendo a Sônia Ferreira. Alô, Sônia Ferreira, abraço grande para a Flávia Machado, não é? Brevemente entraremos em contato. Abraço para o podólogo, nosso amigo, que é nada mais, nada menos do que o Marcelo. Tá pensando que só você tem unha encravada? Não, eu tenho. De 3 em 3 meses, tem que ir lá no podólogo o cara tirar a unha, porque, pelo amor de Deus, mas faz parte do show, né? Eu ando muito também, mas nem todo mundo tem unha encravada, e se tem, procure, que vale a pena, né? Olha, estamos encerrando o programa do dia de hoje, agradecendo a você pela audiência, né? Abraço para o Luiz Henrique Oliveira, lá em São Paulo, falando que está 12 graus abaixo, não, acima. Mas olha, tem várias cidades lá do sul do país com realmente temperatura negativa, abaixo de zero, que loucura, né? E aqui no Rio de Janeiro, a máxima hoje prevista é de 21 graus, e na verdade eu tenho a impressão que aqui deve estar em 18 graus, não estou com o termômetro aqui no estúdio, mas de qualquer maneira, espero que você, se tiver que andar, ande agasalhado, se for sair, leva guarda-chuva, porque nunca se sabe, né? Forte abraço. Hoje, quinta, quero convidar você para sexta-feira, às 19 horas, a presença do nosso querido amigo, grande médico, doutor Silvio Provenzano. O Silvio Provenzano, com a alma em festa e o coração a gargalhar, porque afinal de contas, e na expectativa, né? Aí já terá o resultado do jogo provavelmente eu só não estou lembrando na hora, do Palmeiras, porque ele é palmeirense. Que palmeirense? Palmeirense é o Luiz Henrique Oliveira. Ele é tricolor, ele é fluminense, daqueles mesmo, de 4 costados. E ele vai estar com a gente falando de saúde e, naturalmente, falando de futebol. Eu só não sei o horário, eu sei que é sexta-feira, mas às 19 horas, se for à noite, por exemplo, ainda não aconteceu. Se for antes, já teria o resultado. De qualquer maneira, fica o convite através do perfil do Facebook ao vivo, Fernando Sérgio Grandinetti Pinto. O Luiz Henrique Oliveira, Fluminense, riso. Pois é, só para dar um susto nele. Epa, será que eu mudei? Forte abraço para vocês. Até então, até sexta-feira, 19 horas. Quinta-feira é hoje. Forte abraço.